Bom, gente, vamos dar sequência ao nosso estudo do iter criminis, que iniciamos na aula passada, vendo as etapas da realização do delito e tentativa. Mas, claro, como sempre, antes de reiniciarmos esse caminho do delito, vamos nos situar. Nós estamos dentro da teoria do crime, estudando os seus 3 elementos essenciais e constitutivos, indissociáveis, conduta típica, ilícita e culpável, e estamos lá dentro do estudo da conduta típica. Vimos a ação ou omissão, vimos o dolo e a culpa, vimos resultado, vimos nexo causal. Retornamos ao resultado para quê? Para estudarmos justamente nos crimes dolosos o que é crime consumado, o que é crime tentado. Estudamos as etapas de realização dos crimes dolosos: cogitação, preparação, execução, consumação. Vimos que essas 4 etapas são as etapas que são percorridas normalmente pelo agente nos crimes dolosos, sendo que cogitação e preparação normalmente são etapas impuníveis e execução e consumação são aquelas que são relevantes para o direito penal. Vimos que, iniciada a execução, o que se espera pelo agente é chegar à consumação do delito, mas há inúmeras hipóteses em que há execução sem consumação. E aí vimos que essas 3 hipóteses são a tentativa, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Na última aula vimos que a tentativa ocorre quando o agente inicia a execução de um delito e não chega à consumação por circunstâncias alheias, externas à sua vontade. Não foi isso? Muito bem. Mas acabamos de ver aqui na tela que há outras 2 possibilidades quando há execução sem consumação. Há a chamada desistência voluntária e há o arrependimento eficaz. Artigo 15 do Código Penal. Abra um Código Penal, vamos dar uma olhadinha no artigo 15. Vejam lá. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Qual que é a fundamental diferença entre o artigo 15 e o 14.2 do nosso Código Penal? Está em destaque aqui na tela para vocês. No artigo 14.2, quando há a tentativa, há o início de execução e a não consumação do delito em razão de uma circunstância que foge à vontade do agente. Então ele quer, ele faz de tudo, ele tenta chegar ao resultado, mas não consegue. E não consegue por quê? Porque aconteceu algo que o impediu de prosseguir ou que o impediu de chegar à produção do resultado, mesmo que ele já tenha encerrado os atos de execução. Então, na tentativa, não há qualquer ato voluntário do agente que impeça a produção do resultado. Muito pelo contrário. O agente trabalha o tempo inteiro para chegar à produção do resultado, que não ocorre porque há algo externo a essa vontade do agente não o permitiu. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o que distingue a conduta do agente é essa voluntariedade do agente que faz com que o resultado não ocorra. Isso quer dizer que o agente inicia a execução de um crime doloso, ele inicia a execução de um crime com a vontade de chegar à produção do resultado. Só que no curso da execução ou após a execução e antes de chegar ao resultado, essa vontade do agente muda de caminho. Ele está trabalhando para chegar ao resultado, ele está laborando para a consumação do delito. Em determinado momento, a sua vontade faz com que ele impeça a produção daquele resultado. O que distingue a desistência voluntária do arrependimento eficaz? O momento em que essa vontade do agente muda de caminho. E para isso nós vamos retomar àquela concepção de tentativa perfeita e tentativa imperfeita. A desistência voluntária
ocorre no contexto de uma tentativa imperfeita. O arrependimento eficaz ocorre no contexto de uma tentativa perfeita. Isso quer dizer que a desistência voluntária ocorre durante os atos de execução. E o arrependimento eficaz ocorre após o encerramento dos atos de execução e antes, obviamente, da consumação do delito. Percebem? Na tentativa imperfeita, a gente inicia os atos de execução e não consegue chegar à produção. Não consegue encerrar os atos de execução e, consequentemente, não consegue chegar à produção do resultado. Então, a desistência voluntária acontece nesse contexto, em que a gente iniciou e ainda não encerrou os atos de execução. O arrependimento eficaz ocorre na tentativa perfeita, porque nela os atos de execução já se encerraram, mas a consumação ainda não ocorreu. Aqui pode ocorrer o arrependimento eficaz. Ambos pela vontade da gente. Você se lembra daquele autor alemão chamado Rudolf von List? List dizia que no caso da desistência voluntária, do arrependimento eficaz, o agente que está caminhando na trilha do ilícito, na trilha da criminalidade, de repente se depara com uma ponte de ouro, que uma vez atravessada, leva o agente de volta ao caminho da licitude, ao caminho do correto, ao caminho do moralmente aceitável. Eu prefiro imaginar o seguinte: o agente inicia a execução de um crime com o capeta pousado aqui no ombro, infernizando a cabeça do cidadão. Vai lá, mata o desgraçado do Mévio, atira nele, elimina aquele miserável. Aí, no curso da execução, o anjo da guarda, que estava meio distraído e chegou um pouco atrasado, pousa no ombro, chuta o capeta e grita: não faça isso, animal! E aí o agente acorda e fala: meu Deus do céu, que bobagem que eu estou fazendo. É isso que acontece na tentativa imperfeita e na tentativa perfeita, ou na tentativa perfeita, nas hipóteses de desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Vou contar para vocês um exemplo que ocorreu lá no escritório. Não que o exemplo tenha ocorrido dentro do escritório, né? Um caso que chegou para a gente lá no escritório. Um cidadão, ele estava numa fase muito difícil de separação da quase ex-esposa dele. E em determinado momento, num surto psicótico qualquer, ele decidiu que se a esposa não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Ele decidiu matar a quase ex-esposa. E para tanto ele se preparou. Lembra das 4 etapas da realização do crime? Ele cogitou: vou matar a minha mulher. E aí foi se preparar para a prática do crime. Ele comprou uma peruca loira esvoaçante. Lembra do anjinho da Turma da Mônica? Tipo uma cabeleira loira do anjinho. Tá mais pro doido lá da Turma da Mônica, não lembro o nome dele. Aquela cabeleira assim toda. Comprou uma peruca loira. Uns óculos Ray-Ban, tipo Sylvester Stallone, sabe? Stallone Cobra. Uma jaqueta de couro com a marca assim, Harley Davidson de todo tamanho. Uma arma de fogo, claro, na Praça 7, ao meio-dia, devidamente municiado. E num dia determinado enfiou aquele traje todo, botou um capacete por cima da peruca loira esvoaçante. Ele achou que com a peruca loira esvoaçante ele não fosse reconhecido. Tocaiou a mulher, porque ele sabia mais ou menos o trajeto que ela fazia do trabalho para casa, mas ele não tinha muita certeza. Então ele tocaiou, na hora que a mulher saiu do trabalho, passou por ele foi seguindo. Quando chegou numa rua vicinal do bairro em que eles moravam, num lugar mais ermo, num lugar mais deserto, ele emparelhou a moto, descarregou a arma de fogo em direção à quase ex-mulher dele. Ele estava com uma pistola semiautomática, 16 balas no pente, uma bala na agulha, deu 17 tiros em direção ao carro. Uma coisa inacreditável, eu nunca vi um cara tão competente na minha vida. Ele acertou tudo que vocês puderem imaginar, menos a mulher. Ele acertou a porta do carro, ele acertou o banco do motorista, o banco do passageiro da frente, o banco dos passageiros de trás, acertou o painel do carro, acertou o volante, acertou o vidro traseiro, acertou o para-brisa, acertou tudo, menos a mulher. Mas ela, naquele tiroteio todo, ela perdeu o controle direcional, subiu no passeio e bateu no muro de uma casa. Nessas horas vocês imaginam a quantidade de vizinhos que já estavam ali olhando, né, o que estava acontecendo.
No que bateu no muro da casa, assim, meio atordoada, ela olhou para quem tinha tirado de direção a ela. Ela olhou para o seu algoz. Neste momento, ela viu ele tirar o capacete, ajeitar a peruca loira esvoaçante, dispensar o pente que estava na arma, recarregou a arma, desceu da moto e foi em direção a ela. Ela abriu a porta do carro meio desesperada, meio atordoada e, como um ato reflexo, vendo aquela figura vindo em sua direção, ela baixou e ficou quietinha atrás da porta. O algoz chegou até ela, colocou a arma na cabeça. Pode ter olhado, viu que tinha pessoas observando e tudo mais, havia ao longe uma sirene de viatura, mas ele colocou a arma de fogo na cabeça dela, recolheu a arma de fogo, botou na cintura, voltou para a moto, enfiou o capacete e foi embora. Não disparou contra ela. Ela sofreu algumas lesões em razão do acidente, porque bateu o carro, teve impacto, voou pedaço de vidro para todo lado, pedaço de painel, pedaço de banco do carro. Ela sofreu algumas lesões corporais, mas não sofreu um disparo de arma de fogo. Eu pergunto a vocês, juridicamente, do ponto de vista jurídico-penal, o que ocorreu? Uma tentativa de homicídio? Uma desistência voluntária? Ou um arrependimento eficaz? Vamos voltar aqui. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir. Então, estou no contexto dos atos de execução. Primeira parte do dispositivo, desistência voluntária. Ou impede que o resultado se produza. Já encerrou os atos de execução e trabalhou para evitar a produção do resultado. De arrependimento eficaz. Só responde pelos atos já praticados. Ocorreu uma hipótese de desistência voluntária ou ocorreu uma hipótese de arrependimento eficaz, ou este caso é um caso típico de crime tentado, de tentativa. Lembra a pergunta que eu falei para vocês fazerem todas as vezes que se depararem com uma hipótese de tentativa? Lembra? Vocês estão diante de uma conduta criminosa em que houve o início da execução e não houve consumação. Aí o que eu falei para vocês fazerem? Perguntem. Ou perguntem-se. Por quê? Por que o crime não se consumou? Se você concluir que houve uma circunstância externa à vontade do agente que o impediu de prosseguir, tentativa. Agora você já sabe que se a resposta à sua pergunta for o crime não se consumou porque o agente não quis, aí você está ou diante da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz. Pergunto a vocês, por que o crime do loiro esvoaçante não se consumou? Qual que foi o fator externo à vontade do agente que o impedia de prosseguir? A munição acabou? Não. Ele recarregou a arma. Se ele recarregou a arma, colocou a arma na cabeça dela, devidamente municiada, o que o impediu de puxar o gatilho? Com um detalhe importante. A voluntariedade da desistência ou do arrependimento não significa necessariamente a espontaneidade da desistência ou do arrependimento. Entendem? Alguém pode gritar, Rodrigo, não faça isso. Eu falo assim, puxa, é mesmo. Não foi espontânea a minha desistência, mas foi voluntária. Porque nada me impediu de puxar o gatilho. Eu posso ter olhado para os vizinhos e pensado, puxa, tem um tanto de testemunha, não está uma boa hora para eu terminar esse serviço, não. Por que eu não puxei o gatilho? Porque eu não quis. Mesmo que a minha decisão tenha sido provocada, sugestionada pela presença de outras pessoas no local. Pode ser que eu tenha desistido porque eu ouvi as sirenes da viatura, da polícia, e falei assim, nossa senhora, daqui a pouco a polícia está aqui, então quer saber? Eu vou embora. Mas em qualquer uma dessas hipóteses, apesar de não espontânea a minha decisão,
A minha decisão, ela decorreu da minha vontade. Eu não puxei o gatilho porque eu não quis. Diferentemente seria se ele tivesse colocado o gatilho na cabeça dela e nesse momento ele tivesse sido alvejado por um disparo de arma de fogo e caiu no chão estribuchando, distante da arma de fogo dele. Então, quando você se perguntar por quê? Por que o Loures Voaçante não matou a quase ex-mulher? A resposta é porque ele não quis. E se ele não quis, nós estamos diante de uma hipótese de, neste caso, desistência voluntária. E por que desistência voluntária? Porque ela ocorreu no contexto de uma tentativa imperfeita. Ele iniciou os atos de execução, não iniciou? Ele havia encerrado os atos de execução? Não. Ele tinha feito uns disparos iniciais, esses disparos não tinham atingido a vítima, mesmo que a tivesse atingido e ela não tivesse ainda morrido, e ele recarrega a arma, vai em direção a ela, dando sequência aos atos de execução. Então nós estamos dentro do mesmo contexto fático, dentro da mesma execução de um crime. Então no contexto de uma tentativa imperfeita, ele voluntariamente desistiu de prosseguir nos atos de execução. Nós estamos diante de uma desistência voluntária. No arrependimento eficaz, vamos dar um exemplo extremado, a gente fez disparos de arma de fogo contra uma vítima. A atingiu. E a atingiu de forma suficiente a matá-la. Se ele virasse as costas e deixasse a vítima lá sangrando, ele ia sangrar até morrer. Mas o que ele fez? Arrependido e de forma eficaz, ele deu pronto socorrimento a ela, correu para um pronto-socorro, lá no pronto-socorro ela passou pela cirurgia e só não morreu pela brevidade daquele socorro que ela recebeu. Ou envenenei uma vítima. Envenenei, ministrei uma quantidade de veneno, fui para casa, deitei, estou lá tranquilo, dormindo, aí de repente eu começo a sonhar com Nossa Senhora, e aí sonhando com Nossa Senhora, eu falo assim, meu Deus do céu, fiz uma bobagem. Só eu sei que envenenei aquela pessoa, eu corro até ela e a tempo, de forma eficaz, eu ministro um antídoto e evito que ela morra, ou recolho ela, corpo para o hospital para fazer uma lavagem estomacal, enfim, eu de forma eficaz e arrependido, eu faço de tudo para poder evitar a produção do resultado, mas eu já encerrei os atos de execução lá atrás. No momento que eu terminei de ministrar a dose suficiente de veneno para poder matá-la, eu já encerrei os atos de execução. Então, a questão da desistência voluntária para o arrependimento eficaz está só no momento em que ela ocorre. Em qual espécie de tentativa ela ocorre. Mas tanto a desistência voluntária como o arrependimento eficaz afastam a tentativa. Se há uma hipótese de desistência voluntária ou de arrependimento eficaz, eu esqueço o artigo 14. E faço o quê? Aplico o artigo 15. Porque vejam, o tratamento jurídico do artigo 15 é muito diferente do tratamento jurídico do artigo 14. Na desistência voluntária ou no arrependimento eficaz, o agente só responde pelos atos já praticados. Pense no meu cliente, na peruca Loures Voaçante. Ele vai responder pelo quê? Não digam tentativa. Eu acabei de dizer, o artigo 15 afasta a aplicação do artigo 14. E por que ele não pode responder pelo artigo 14? Porque não houve circunstância alheia à vontade dele que impediu a produção do resultado. Isso é elemento do crime tentado. Aqui foi a vontade do agente que impediu o resultado. Então eu não posso aplicar em hipótese alguma o artigo 14. Eu aplico o artigo 15. O que ele provocou nela? Lesões corporais? Ele responde pelas lesões corporais. Tem disparo de arma de fogo em local habitado? Ele responde pelo crime da lei de armas, mas ele não responde por crime tentado. Porque para que haja um crime tentado, eu tenho que identificar, no caso concreto, uma circunstância externa à vontade do agente que me impedir de prosseguir. E percebam que no caso de desistência voluntária ou de arrependimento eficaz, a consequência jurídica é muito menos grave do que a do crime tentado. O crime tentado eu aplico a pena do crime consumado e reduzo a pena de 1 a 2 terços. Aqui eu aplico a pena de uma lesão corporal, por exemplo, que foram as consequências daquela conduta praticada pela gente. Ah, mas se ele tentar matá-la depois? Eu posso ter um crime consumado, uma tentativa. Pode ser que ele reproduza essa conduta tempos depois. Aí é outro crime. Aí é outro crime pelo qual ele vai responder. Ah, e se o arrependimento for ineficaz?
Se o arrependimento for ineficaz, porque a vítima morreu, por exemplo, que o resultado se produziu, o máximo que vai acontecer com a gente é ele ganhar um lugar um pouco mais aconchegante lá no inferno, para onde ele vai. Para que o arrependimento produza efeito, ele tem que ser eficaz. Eu tenho que evitar que o resultado se produza, nos termos do artigo 15. Ok? É muito interessante, não é? Eu acho, particularmente, desculpe-me, sensacional. Tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz. E percebam, eles trabalham lado a lado com a tentativa. A questão é saber o que impediu a produção do resultado, se foi um fator externo à vontade do agente, e para distinguir desistência voluntária do arrependimento eficaz, identifica o momento em que ocorreu. Desistência voluntária no curso dos atos de execução, arrependimento eficaz após encerrados os atos de execução e, óbvio, antes da consumação do delito. Porque nem na tentativa, nem na desistência voluntária, nem no arrependimento eficaz pode ter ocorrido consumação. Se a consumação ocorreu, é crime consumado. Ponto final. Artigo 14, primeiro inciso do nosso Código Penal. Maravilha? Muito bem. Vamos dar mais um passo à frente. Opa, isso aqui saiu fora do lugar, mas vamos colocar tudo aqui para vocês. Vamos voltar aqui às etapas da realização dos crimes dolosos. Cogitação, preparação, execução, consumação. Beleza? Beleza, conhecemos essas 4 etapas. Se há início de execução e não há consumação, podemos ter tentativa, desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Uma dessas 3 hipóteses. Houve consumação, artigo 14, primeiro inciso, todos os elementos típicos foram realizados, eu tenho o chamado crime consumado. O que eu acrescentei aqui? Porque, na verdade, são etapas pós-consumação do delito. São fatos que podem ocorrer depois da consumação do delito. Tanto que algumas pessoas chamam de pós-factum. É aquilo que vem depois e que pode ou não gerar consequências jurídicas. Primeiro que eu coloquei aqui na tela é o chamado exaurimento. Está até entre parênteses, porque esse exaurimento vai ocorrer em alguns crimes, não em todos. E esse exaurimento, quando ocorrer, ele pode ser relevante para o direito penal ou ele pode ser irrelevante para o direito penal. O que seria exaurimento? Crime de homicídio, por exemplo, não tem exaurimento. Crime de homicídio, a vítima morreu, morreu. Não tem nada que venha depois da consumação do delito. Mas vejam só, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos lá no artigo 317 do nosso Código Penal. É crime praticado contra servidor público, contra administração pública, que não acontece em território brasileiro, só acontece na Noruega, na Finlândia, na Islândia, Suécia, Suíça, países assim que tem um sistema criminal mais avacalhado. Sistema político fora de controle. É o crime de corrupção passiva. Olha a corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Olha que interessante. Eu até que cheguei a comentar, eu comecei a dar esse exemplo numa aula passada, falei, pai, o exemplo é ruim. E até mudei um pouquinho a forma de exemplificar. Por quê? Porque a simples solicitação de uma vantagem indevida já configura o crime de corrupção passiva. Então, se um servidor público chegar para você particular e abrir a boca para solicitar uma propina em troca de alguma benesse, obviamente, junto à administração pública, o simples fato dele pedir a vantagem já configura a corrupção passiva. Em outras palavras, a corrupção passiva já estará consumada. O verbo é solicitar. Solicitei, está consumado o delito. É crime de mera conduta. O resultado
Ele é formal, é meramente normativo. Lembra disso? Não é um resultado material. Porque solicitar não é provocar nenhuma mudança no mundo jurídico. Solicitei a vantagem devida, já está consumado o delito. As 4 etapas do iter criminis já foram realizadas. Só que é claro que, após a solicitação, um mundo de coisa pode acontecer. Eu posso solicitar e o particular me dá uma banana. Ok. Eu posso solicitar uma vantagem devida e o particular me pagar a vantagem devida. Eu recebo a propina. Já é uma segunda hipótese. E ao receber a propina, eu posso deixar de praticar um ato de ofício, retardar a prática do ato de ofício. Eu posso praticar um ato contrariamente àquilo que era determinado por lei. Porque provavelmente esse foi o escopo da propina. Eu sou um particular, então estou precisando de alguma benesse junto ao serviço público. De que forma que eu vou conseguir essa benesse? Corrompendo um servidor público. Não é assim que funciona lá na Noruega? Pois é. Mas vejam, a simples solicitação da vantagem devida já levou à consumação do delito. Se houver recebimento da propina, o que seria isso? Um pós-facto, um pós-consumação. Seria o quê? Aqui no nosso gráfico? Exaurimento. Se em razão da propina recebida o servidor ainda deixar de praticar um ato ou praticar em desconformidade com a lei, seria mais o quê? Exaurimento. Eu estou exaurindo aquele crime que foi consumado no momento da solicitação. Vamos voltar lá para o tipo penal. O tipo penal não pune o agente de forma mais severa por ele ter recebido a vantagem. Então é um exaurimento irrelevante para o direito penal. Olhem aí no artigo 317. Se ele recebeu ou não recebeu, tanto faz. Solicitar ou receber. Porque pode não ter solicitado. O cara deixou uma... O cara está no meio de uma ocorrência lá, pegou uma nota de 100, botou junto ao documento dele, do carro, que está vencido há 2 anos, e entregou para o policial. O policial abriu aquele documento, pegou o dinheiro, devolveu e liberou aquela pessoa. O policial não solicitou. Mas a pessoa deu a vantagem, ele recebeu. Mas se ele solicitar e receber, tanto faz. O crime já está consumado no momento da solicitação. Então receber é um exaurimento irrelevante. Mas olhem o parágrafo primeiro. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica, infringindo dever funcional. Aquilo que o funcionário irá fazer em decorrência da propina, em prejuízo óbvio da administração pública, é também exaurimento. Mas este exaurimento é relevante para o direito penal. Tanto que há um aumento da pena em 1/3. Compreenderam? Olhem o 301 para trás. Olhem olhem o 316. O 316 traz concussão, cuja pena foi alterada agora pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964, de 2019. A pena era menor que a pena da corrupção passiva até essa mudança legal. Exigir para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. A concussão traz a exigência da vantagem. Então, eu a partir da minha condição de servidor público, eu utilizo essa condição para poder exigir do particular, que está numa condição inferiorizada, algum tipo de vantagem indevida. É interessante que a exigência tinha a pena menor até a Lei 13.964, e percebam, ela não tem o mesmo parágrafo primeiro que tem o 317. Isso quer dizer que se em razão do recebimento da vantagem o servidor deixar de praticar, ou praticar em conformidade com a lei, o que quer que seja algum ato de ofício, isso não é relevante para o direito penal. Quando tinha pena mais baixa era indiscutível, mas ainda assim, por não haver causa de aumento de pena, é preferível ser o servidor público, que se não tiver como negar, confessar concussão do que corrupção. O senhor solicitou uma vantagem devida? Eu não, eu exigi vantagem devida. Porque aí, no final das contas, a pena ainda vai ser menor
do que para a hipótese dele ter solicitado. Coisas, né, da legislação penal brasileira. Pelo menos o pacote de crime corrigiu o erro. A pena antes era de 2 a 8 anos. Era muito mais vantajoso exigir do que solicitar vantagem devida. Mas ainda hoje é vantajoso. Então perceba, aqui, com a simples exigência, já tem a consumação do crime. Se haverá recebimento da propina e se, em razão dela, o servidor vai fazer alguma porcaria dentro da administração pública, seria exaurimento, é o que vem depois da consumação. Só que neste caso esse exaurimento é totalmente irrelevante para o direito penal. Irrelevante por quê? Porque a lei não pune esse exaurimento. Não traz pena maior para o exaurimento após a consumação da concussão. E não confunda, viu gente? Concussão com consunção. Consunção é aquele princípio para resolver conflito aparente de norma. A concussão é o crime do artigo 316. Ok? Muito bem. Coloquei aqui um arrependimento posterior. Arrependimento posterior a quê? Posterior à consumação. Eu tenho um arrependimento eficaz, que evita a consumação, mas eu posso ter um criminoso arrependido. Um criminoso que depois da consumação do delito, ele vem a se arrepender. Se ele se arrepende depois da consumação, pode ser que esse arrependimento gere consequências jurídicas, pode ser que esse arrependimento seja no máximo uma confissão, que vai ter uma atenuante da pena, lá no artigo 65 do Código Penal. Vamos ver aqui o que seria esse arrependimento posterior. Abram o código aí no artigo 16. Ou vejam na tela. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, mais uma vez, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, para começar, nós temos aqui uma causa de diminuição de pena. Nós vamos pegar a pena do crime consumado e vamos reduzi-la de 1 a 2/3, mesma redução de pena que nós temos no crime tentado. Vamos reduzir essa pena quando? São 4 os requisitos para que ocorra o arrependimento posterior. Olha aí, estão destacados em negrito. Quais são esses 4 requisitos? Primeiro requisito: o crime tem que ser cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, crimes violentos, não tem como você se arrepender no crime de homicídio, né, meu caro? Nem no crime de lesão corporal, um crime de roubo em que há emprego de violência ou grave ameaça, um crime de extorsão, um crime de estupro. Nesses crimes não tem nada de arrependimento posterior. É crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Pode até que é grave ameaça, violência à coisa. Dano, por exemplo, danifiquei a porta da sala de aula da FUMEC. É uma violência, mas é contra a coisa, não contra a pessoa. Então, todas as vezes em que o crime for violento contra a pessoa, esse arrependimento significa confissão. Vai ser uma atenuante da pena lá do artigo 65 do Código Penal. Vocês vão usar na aplicação de pena. Então, primeiro requisito: crimes não violentos, nem tampouco cometidos com ameaça às pessoas. Segundo requisito: tem que haver a reparação do dano ou restituição da coisa. São 2 hipóteses que vão depender muito do caso concreto. Imagine que eu tenha subtraído uma obra de arte. Se ela estiver em meu poder, eu posso simplesmente devolver essa obra de arte. Agora, se a coisa não estiver mais em meu poder, eu posso reparar o dano, pagando pelo valor que aquela obra de arte eventualmente tivesse. Há hipóteses em que não há como reparar o dano. Imagine que eu tenha subtraído um queijo de canastra e 2 nacos de mortadela. E tempos depois eu estou arrependido. Não tem como restituir a coisa. A única hipótese é reparar o dano causado pela minha subtração. Então, reparar integralmente o dano ou devolver a coisa. Terceiro requisito: temporal. Antes do recebimento da denúncia ou da queixa. Depois, não tem mais arrependimento posterior. Tem até uma atenuante da pena do artigo 65. Deixa isso aqui que eu vou explicar. Por ato voluntário do agente. Ato que decorra da vontade do agente.
mesmo que não seja espontâneo. O delegado de polícia pode chegar pro investigado, no curso da investigação, dar uns tapas nas costas dele e falar: olha, meu amigo, nós temos aqui todas as provas de que você foi o autor do furto. Posso te dar um conselho? Devolva a coisa. Ou repare o dano. Porque senão a pena vai ser desse tamanho. Pelo menos assim você consegue diminuir sua pena. O cara, bem aconselhado, devolve a coisa. Nos próprios autos do inquérito policial, é feito lá um termo de apreensão daquele objeto, entregue voluntariamente pelo agente, e isso aí já é a prova necessária para que o juiz lá na frente aplique uma pena menor, reduzida de 1 a 2/3. Então, pode ser aconselhado pelo advogado, falar: vamos aguardar um tempo, vamos ver como é que a investigação vai caminhar. E aí, como nós temos um tempo antes de receber de denúncia, vou explicar para vocês, chega lá na frente e fala: olha, ele ficou feio do seu lado, é melhor você reparar o dano causado pelo crime. Aí ele vai lá e repara o dano, e aí vai ter uma diminuição de pena que é obrigatória. O que é recebimento da denúncia ou queixa? Aliás, o que é denúncia, o que é queixa? Denúncia ou queixa é aquela coisa que você faz na delegacia de polícia. Mas, seu delegado, vim aqui dar uma queixa contra o meu vizinho, é isso que é queixa? Porque se for, sobra muito pouco tempo, né, para que ocorra o arrependimento posterior. O crime foi consumado hoje. Eu cheguei em casa, a porta tá arrombada e objetos foram subtraídos. Eu saio daqui de casa e vou direto na delegacia de polícia. Então, horas depois, o delegado de polícia já tomou conhecimento do fato, o delegado já tomou conhecimento do que ocorreu. Isso é queixa? Não. A denúncia e queixa é utilizada de forma vulgar, de forma leiga, até mesmo por profissionais do direito. Vocês vão estudar no semestre que vem em Direito Penal que, primeiro, o judiciário ele é inerte. A função jurisdicional estatal ela só pode ser movimentada por provocação das partes interessadas. Então o judiciário fica aqui paradinho, esperando que aquele que tem interesse na movimentação da máquina judiciária provoque essa máquina para que essa máquina atue. No processo penal, para que o judiciário possa se movimentar, existem duas partes ou dois interessados legítimos em movimentar essa máquina. E isso faz com que existam duas espécies de ação penal, de processo penal. Existe uma ação penal chamada ação penal pública, e existe uma ação penal chamada de ação penal privada, de acordo com aquele que é parte legítima para provocar a função jurisdicional estatal. A lei penal indica para cada crime qual que é o seu titular, quem que tem a possibilidade de provocar o judiciário para movimentar essa máquina jurisdicional. Quando a ação penal é pública, quem tem legitimidade é um órgão do próprio poder público chamado Ministério Público. Vocês certamente, apesar de estar no segundo período do curso de Direito, já ouviram falar promotor de justiça, procurador de justiça, procurador da República, procurador-geral da República. São membros do Ministério Público, titulares do direito de ação penal pública. Então, quando a ação penal é pública, eu digo, já antecipo para vocês, 99,9% das ações penais são públicas. Quem é a parte legítima para propor a ação penal é o Ministério Público. E ele o faz por meio de uma peça processual chamada denúncia. Então, denúncia nada mais é para o direito penal e para o processo penal, e nada mais mesmo do que peça inicial de ação penal pública. É uma petição que o promotor de justiça faz ao juiz para dar início ao processo penal. E se a ação penal for excepcionalmente, porque são casos raríssimos, for privada, quem é a parte legítima para provocar o judiciário é o próprio ofendido, é a própria vítima. Ou, na sua falta, a lei penal ela estabelece as pessoas que substituem
cônjuge, sobrevivente, ascendente, descendente, irmão, tem pessoas que são legitimadas a substituir a vítima quando ela nos falta, porque às vezes a vítima já partiu dessa para melhor. E essa vítima, quando for parte legítima, ela tem que contratar um advogado, e esse advogado vai fazer uma petição ao juiz, da mesma forma que o promotor faz na ação penal pública. E essa petição é chamada queixa, ou queixa-crime. Então, queixa nada mais é, mas nada mais mesmo, do que peça inicial, petição inicial de uma ação penal privada. Se denúncia e queixa são peças de processo, são peças processuais, petições iniciais de processo, o único destinatário possível dessas peças é o juiz, não é o delegado de polícia. Mas o que eu faço então na delegacia de polícia? Você pode requerer reinstauração de inquérito policial, você pode pedir providências, você pode levar ao delegado de polícia a notícia da prática do crime, a chamada notícia crimes. E numa espécie de ação penal que existe uma representação do ofendido, são poucos casos também, você pode representar ao delegado de polícia. Nunca oferecer denúncia, porque mesmo que você seja promotor de justiça, a denúncia é direcionada ao juiz. Nunca oferecer queixa, mesmo que você seja parte legítima para uma ação penal privada. Isso quer dizer que denúncia e queixa são peças de processo. E esse recebimento da denúncia ou da queixa é uma decisão judicial prevista no artigo 395 do Código de Processo Penal. Em quanto tempo ela ocorre? Se nós seguimos a legislação processual penal, o inquérito deve durar 30 dias, a denúncia deveria vir em 15, essa decisão em 10. 25 com 30, 55 dias da consumação do delito. É o que prevê a lei para réus soltos. Réus presos. 10 dias para o inquérito, 5 dias para a denúncia, 10 dias para a decisão. 15 com 10, 25 dias. Só que como nós vivemos na Noruega, essas coisas costumam demorar um tempinho a mais. Às vezes o inquérito policial se arrasta por 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos. O promotor demora mais 2 anos para oferecer denúncia, o juiz demora mais 1 ano para recebê-la. Então não se assuste se você encontrar decisão de recebimento de denúncia ou queixa 10 anos depois da consumação do delito. E durante todo este tempo, o nosso então investigado, ele tem à sua disposição para poder decidir se vai restituir a coisa ou reparar o dano causado pelo crime. Então ele pode acompanhar todo o inquérito policial, aguardar a remessa para o Ministério Público, aguardar o Ministério Público oferecer denúncia, naquele interregno entre o oferecimento e o recebimento, que é uma decisão judicial, ele pode reparar o dano e terá direito a essa redução de 1 a 2/3. Compreenderam? Vocês devem estar pensando assim, poxa, mas tem um tal de disque denúncia da Polícia Militar? Verdade. É um instrumento pelo qual a população leiga pode se comunicar com a autoridade pública, com a autoridade policial, para narrar a prática de um crime. Denúncia está usado aí no linguajar leigo. Vocês imaginam um disque notícia crimes? Ou um disque requerimento de abertura de inquérito policial? Poxa, o trem não funcionaria. Mas vocês agora são técnicos. E como técnicos e devidamente habilitados para tanto, já sabem que denúncia e queixa tem uma conotação específica, tem um significado específico dentro do nosso direito e do nosso processo penal. Ok? Mas vejam, o arrependimento posterior ele ocorre em uma parcela de crimes em que não haja violência ou grave ameaça à pessoa. Normalmente, crimes patrimoniais. Crimes contra a administração pública também é possível. Se eu devolvo tudo aquilo que eu apropriei, eu tenho condições de ter uma pena menor lá na aplicação da pena. Ok? Mas normalmente são crimes que têm conotação patrimonial, desde cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. O arrependimento posterior, no artigo 16, é a maior indicação para mim, aqui eu vou só desopilar o fígado, de que o direito penal brasileiro é um direito de castas sociais.
Há um direito penal dos ricos, há um direito penal dos pobres. Deem uma olhadinha na Lei 8.137 de 1990. Eu até separei ela aqui pra gente. 8.137 de 90. Está aqui na tela. O que essa lei define? Vejam aí no preâmbulo. Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. No artigo 1º, lá, constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo. Então, se você tem uma renda bacana, mas só nega tributos, você comete crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.137 de 1990. Ok? Muito bem. Mas não é ela que eu quero, não. Eu quero essa aqui, olha. Lei 9249, de 26 de dezembro de 95. Uma lei da época do Fernando Henrique Cardoso. Foi sancionada por Fernando Henrique Cardoso. Todas as vezes que vocês se depararem com uma lei que foi editada e publicada entre Natal e Ano Novo, vocês desconfiem, tem alguma merda muito grande na lei. Poxa, entre Natal e Ano Novo você pode andar pelado na Avenida Paulista em São Paulo que ninguém vai perceber sua presença. É mais ou menos como em tempo de coronavírus. As coisas ficam desertas nesse país. Aí vem uma lei, o Congresso Nacional está trabalhando, o presidente está sancionando lei entre Natal e Ano Novo. Desconfie. Tem alguma maracutaia nessa lei. Quando você olha para o preâmbulo dela, altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas. Tudo bem. Problema nenhum. Essa lei, olhem lá, tem 36 artigos, se não me falha a memória. 36 artigos. Sendo que os 2 últimos são aqueles de praxe. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Aqui ela tem um período de... Entra em vigor, mas efeitos a partir de 1º de janeiro de 96, porque é a legislação tributária. Ficam revogadas as disposições em contrário. São aquelas disposições padrão. Isso quer dizer que o último artigo que realmente traz uma norma que é relevante para a gente é o 34. Olhem o 34. Extingue-se a punibilidade, extingue-se a pena, não tem pena, dos crimes definidos na Lei 8.137/90, aquela que fala de sonegação tributária, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. Pera aqui, isso aqui não é hipótese de arrependimento posterior? Crime cometido sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. O agente promove a reparação do dano antes do recebimento da denúncia. Não é exatamente o arrependimento posterior? Exatamente o arrependimento posterior. Só que o que a lei prevê? Prevê uma redução de 1 a 2/3 da pena? Não, prevê a extinção da pena. Opa! Quer dizer que se eu subtrair aquele queijo canastra e os 2 nacos de mortadela e depois, arrependido, reparar o dano, eu teria cometido um crime de furto. Dependendo da hipótese, até um furto com causamente pena, um furto qualificado. E pelo meu arrependimento, eu vou ter uma pena do crime de furto reduzida de 1/6 a 2/3. Está lá no artigo 16. Mas se eu sonegar milhões e milhões e milhões e milhões e milhões em tributos, aqueles tributos que deveriam ir para a segurança pública, saúde pública, merenda escolar, educação pública, esse dinheiro deveria ser utilizado em prol da sociedade. Se um dia eu for descoberto, para começar, a legislação tributária me dá uma proteção de só permitir ao Estado cobrar os últimos 5 anos. O que ficou para trás está no meu bolso e do meu bolso não vai sair mais. Então, se um dia eu for descoberto, depois de eu negar milhões, milhões e milhões e milhões, eu só vou ter que dar conta dos últimos 5 anos. E se eu fizer um acordo com o Estado para poder pagar esse tributo, eu terei extinta a minha pena. Quem é que só nega tributo? É o pobre? O pobre normalmente nem tem pagado. Imposto sobre a renda, por exemplo. Impressionante, né, gente? É lamentável como que a legislação penal trata determinadas situações.
E nós podemos ver esse tipo de coisa em diversos outros dispositivos, como vocês vão ter a oportunidade de passear por toda a legislação penal. O seu professor Raul Tempo vai ter a oportunidade de trabalhar isso com vocês. O nosso direito penal, infelizmente, é um direito de castas sociais. Sopilei o fígado, vamos voltar aqui. Na sequência do artigo 16, nós temos o artigo 17. Dê uma olhadinha aí no artigo 17 do nosso Código Penal. No artigo 17, nós temos o sensacional crime impossível. E já antecipo para vocês, está aí no título desse nosso capítulo de estudo. É uma hipótese de atipicidade da conduta. Se a conduta é atípica, não típica, falta conduta típica. Se faltar conduta típica, não há crime. Vai para aquele gráfico inicial dos nossos estudos. Faltou um dos elementos que compõem o conceito de crime, não há crime. Então, se faltou conduta típica, não há crime. Então, a conduta praticada pela gente não é relevante para o direito penal. O que está previsto no artigo 17? Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Entenderam? Devia ter marcado em negrito, né? Na hora que eu preparar o PowerPoint para mandar para vocês, para postar, eu vou colocar em negrito. O que o artigo 17 está nos dizendo? Não se pune a tentativa. Então, opa, eu estou no contexto da tentativa. Não é isso? Eu estou no meio de um crime tentado. Isso quer dizer que eu iniciei a execução de um crime doloso. Só que ao iniciar a execução de um crime doloso, ou eu utilizei um meio absolutamente ineficaz, ou o objeto, anotem aí no código de vocês, objeto jurídico, e ainda coloquem entre parênteses, bem jurídico, porque objeto jurídico e bem jurídico são sinônimos. Então, ou por absoluta impropriedade do bem jurídico visado, eu nunca conseguiria chegar à consumação do delito. Veja a redação, é impossível consumar-se o crime. Ou eu estou utilizando um meio completamente ineficaz para se chegar à consumação daquele crime, ou o bem jurídico que eu estou visando não está lá à minha disposição. Então eu nunca vou conseguir atingi-lo. Aconteceu um fato muito interessante que chegou ao nosso escritório. Um marido batia constantemente numa esposa. E o filho do casal cresceu vendo aquela violência dentro do seu lar. Traumatizado com aquela violência, quando ele já tinha 18, 19 anos de idade, ele avisou para a mãe dele. Falou, olha, eu vou comprar uma arma de fogo. E na próxima vez que aquele cara colocar as mãos em você, eu vou mandá-lo para o inferno. E assim fez. Ele foi lá na Praça 7, comprou uma arma de fogo, comprou munição, deixou anunciado, colocou lá no armário dele, só esperando a próxima vez que o pai botasse a mão na mãe. A mãe, sabe, antevendo a tragédia que ia acontecer, e sabendo as intenções do filho, toda vez que ele saía de casa, ela dava uma batida nas coisas dele, até o dia em que ela encontrou a arma de fogo. Conversou com o irmão dela, cunhado do agressor, e o irmão conseguiu providenciar umas balas fake, umas balas de festim. Porque se ela simplesmente tirasse as balas, o filho ia perceber que a arma estava desmuniciada. E o plano dela talvez não desse certo. Corresse atrás das balas, ou corresse atrás de balas para voltar e efetivamente tentar dar asa ao seu intento criminoso. Ela achou que dessa forma o efeito seria mais interessante. Ela colocou as balas de festim e deixou a arma guardada. Não deu outra. Um belo dia o pai bateu nela, o filho que estava em casa correu no armário, pegou a arma e pá, deu 6 tiros em direção ao pai. Matou nem de susto. É claro que aquilo teve efeito psicológico para ele, e essa é a intenção da mãe. O que eu quero saber é, ele cometeu o crime de homicídio? Tentado, no caso, porque o pai não morreu, óbvio.
Não. Peraí, mas quando ele pegou a arma de fogo e começou a fazer os disparos em direção ao pai, ele iniciou a execução de um crime de homicídio. É verdade. O que está dito aqui no artigo 17? Não se pune tentativa quando, por absoluta ineficácia do meio, é impossível consumar-se o crime. Ele nunca mataria o pai com balas de festim. Mas ele não sabia. Se ele soubesse, ele não teria tirado. Então, nesse caso, a conduta praticada por ele não é típica. É claro que tem um outro crime aí por trás dessa história, que é a posse ilegal da arma de fogo. Mas eu não estou discutindo isso. Estou discutindo o homicídio. Em razão do homicídio, a conduta praticada por ele não é relevante para o direito penal. Ela é atípica, porque ele não conseguiria matar a vítima em hipótese alguma. Certa vez uma mulher queria matar o marido, comprou um veneno num pozinho branquinho, guardou num armário dentro da cozinha dela. No dia que ela resolveu matar o marido, ela confundiu o pote do veneno com o pote de açúcar e tacou açúcar na comida do cidadão, na bebida do cidadão, o que quer que seja. Quando ela colocou açúcar, na cabeça dela estava iniciando a execução de um crime de homicídio. Era possível matar o marido com uma quantidade exagerada de açúcar, só se ele tivesse algum problema grave de saúde. Mas mesmo assim, na hora que ele comesse lá, ele ia perceber que tinha açúcar na comida. O que é isso? Crime impossível. E essa absoluta impropriedade do bem jurídico, do objeto jurídico? Tício quer matar Mévio. Tício entra na casa de Mévio sorrateiramente no meio da madrugada, vai até a beira da cama dele, descarrega a arma de fogo do Mévio. O que aconteceu? Nada. Por quê? Porque Mévio tinha morrido horas antes. Morreu, teve um ataque cardíaco, morreu envenenado, teve um problema intestinal qualquer, morreu horas antes. Isso quer dizer que Tício entrou na casa dele e deu um tanto de tiro no defunto. A conduta praticada por Tício configura crime impossível. Ela é atípica. Por quê? Porque o bem jurídico visado por ele não estava à disposição e jamais seria atingido naquela circunstância. Ah, mas ele não sabia. É verdade, tanto que, vejam, não se pune tentativa. A lei penal ela não está afastando o fato de que, no momento em que ele ingressou na casa daquela pessoa com arma em punho, devidamente municiada, ele iniciou a execução de um crime doloso de homicídio. Nós não estamos descartando essa hipótese, esse fato. O crime impossível ocorre no contexto de um crime tentado. Então, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista subjetivo, ele acreditava estar executando o crime de homicídio. Só que como o bem jurídico não estava ali à disposição dele, é impossível consumar-se o crime. Se é impossível consumar o crime, nós estamos diante de uma hipótese de crime impossível. Ok? Então veja, são duas as espécies, ou as hipóteses de ocorrência do crime impossível. Se o meio que eu estou utilizando é inadequado à produção do resultado, ou se o bem jurídico que eu estou tentando atingir não está ali à minha disposição. Uma vez eu coloquei numa prova do Direito Penal 1 a seguinte situação: o cidadão queria corromper, aproveitando que a gente acabou de ver a corrupção passiva, o cidadão queria corromper um servidor público. A corrupção ativa, a corrupção do ponto de vista daquele particular que paga a propina, está prevista no artigo 333 do Código Penal. E aí ele chegou na repartição pública e confundiu a pessoa que estava ali próximo ao balcão com um servidor público que ele achava que ele ia corromper. Ele vai, deixa uma mala com dinheiro, fala com ele, olha, de acordo com o combinado, e vai embora. Aquela pessoa que estava ali não era servidora pública, era também um frequentador daquela repartição pública. O cara pega a mala e vai embora com ela. Ele cometeu crime de corrupção ativa? Não. Ah, mas quando ele foi lá com a mala cheia de dinheiro, entregou para aquela pessoa e estava executando um crime de corrupção ativa. É verdade. Mas a administração pública estava ali, representada por aquele cidadão que recebeu aquela mala e foi embora com dinheiro? Não. Era um particular qualquer. Então, neste caso, o bem jurídico da administração pública jamais poderia ser atingido com aquele dinheiro que entregou para o particular.
Então, isso quer dizer, o meio era eficaz. Entregar dinheiro para um servidor público é um meio eficaz para cometer o crime de corrupção. Mas o bem jurídico, a administração pública, não estava à disposição. Por absoluta propriedade do objeto, este crime é um crime impossível. Depois eu vou contar um caso do bombom para vocês, mas esse caso é mais completo, eu preciso seguir um pouco na matéria, porque tem uma hipótese de erro. Mas uma pessoa, certa vez, deu os bombons de presente para uma pessoa envenenados. Só que a quantidade de veneno que foi colocada naquele bombom era tão pequena que jamais seria capaz de matar aquela pessoa, a vítima. O que é isso? Crime impossível. O meio que eu estou utilizando era impróprio, ineficaz a produzir o resultado que eu pretendia. Mas veneno mata, é verdade, mas eu tenho que ter a quantidade correta. Aquele veneno, no máximo que ia dar uma piriri gangorra na vítima, não ia provocar qualquer sequela. Crime impossível. É como se eu atirar uma pessoa com uma arma de brinquedo ou com uma bala de festim. Ok? Não se esqueçam, havendo hipótese de crime possível, havendo hipótese do artigo 17 do Código, nós estamos trabalhando com a tipicidade da conduta. Por que eu estou ressaltando isso? Porque até agora, vejam só, na tentativa, crime consumado, pena completa do crime. Tentativa, pena do crime consumado reduzida de 1 a 2/3. Desistência voluntária, arrependimento eficaz, a gente responde pelos atos até então praticados. E a não ser que os atos até então praticados não sejam nada do mundo jurídico, pode ser que sobre uma pena para o cidadão. Eu dei o exemplo do Loures Voaçante, vai ter pena pelas lesões corporais praticadas, pela posse ilegal da arma de fogo. No 16, nós temos uma redução de pena. Então no 14, no 15, no 16, nós temos a possibilidade de punir o agente, mesmo que com penas menores. Mas no 17 não. No 17 não há crime quando o agente pratica um chamado crime possível. E não há crime por quê? Porque não há tipicidade na conduta. Combinado? Quando chegarmos lá no estudo do bem jurídico, de novo, como elemento do crime, eu reforço a questão do crime possível. Ok? Falta um último dispositivo, porque veja, nós já estudamos o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18, quando vimos dolo e culpa. Falta um último dispositivo para nós encerrarmos essa parte da nossa matéria, que é o artigo 19. E o artigo 19 do Código, ele vai falar do préter-dolo. Olha o Código, no artigo 19. O nome jurídico não é préter-dolo, é chamada agravação pelo resultado. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Entenderam? Então, uma leitura assim, no primeiro momento, ninguém consegue entender esse dispositivo, né? Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Que bicho é esse? Vem cá, lembra que eu falei para vocês que eu ia fazer um gráficozinho? Eu adoro isso aqui. Olhem aí para a tela. Imaginem que em determinada conduta praticada haja perfeita simetria entre a vontade do agente e o resultado alcançado. Está aí na tela. Dolo e resultado estão exatamente no mesmo ponto. Isso quer dizer que o resultado alcançado é exatamente aquilo que queria o agente. Quando isso ocorre, quando ocorre essa perfeita simetria entre vontade e resultado, nós estamos diante de qual tipo de crime? Que vocês já estudaram. Nós estamos diante do crime consumado. O crime consumado é aquele que reúne todos os elementos de sua definição jurídica. Então, a vontade do agente bate exatamente com o resultado. Por quê? O resultado é o fechamento de toda a execução do crime. Isso quer dizer que todos os elementos contidos na norma estão presentes, tanto os de ordem anímica, que dizem respeito à vontade, o dolo, como também aqueles de ordem objetiva, representado aqui pelo resultado, que é o último a ser alcançado durante uma execução de um crime. Então, se houver perfeita simetria entre dolo e resultado, nós temos o chamado crime consumado.
Agora, e se a vontade do agente for além do resultado alcançado? Eu quero chegar a um resultado. Minha vontade é de ir lá na frente. Só que o resultado fica muito aquém da minha vontade. Eu não consegui chegar à produção do resultado. Nós estamos diante de qual tipo de crime? Crime tentado. Crime tentado é um crime manco, gente. Olha pro crime. Tá faltando um pedaço, não tá? É o crime manco. Toda vez que você olhar para um gráfico e verificar assim, um crime manco, nós estamos falando de crime tentado. E justamente por ser um crime manco, que eu tenho uma pena menor. Porque falta um pedaço. Olha, tá faltando um pedaço. Olha para o crime consumado em cima. Tá faltando um pedaço aqui. E esse pedaço é justamente o resultado que não foi alcançado. O resultado ele teria que estar alinhado com o dolo. O que a gente alcançou ficou muito atrás daquilo que ele queria. Agora, já imaginaram se acontecesse o contrário? Se o resultado for além daquilo querido pelo agente? Olhem no gráfico. Aqui está o dolo. Aqui está o resultado. Então veja, o resultado foi muito além daquilo que é querido pelo agente. Esse resultado é relevante para o direito penal? Vamos construir um raciocínio jurídico. Quando nós estudamos a conduta típica, nós vimos que essa conduta típica se dá por ação ou por omissão. Mas para que essa ação ou omissão seja penalmente relevante para o direito penal, ela tem que ocorrer com dolo nos crimes dolosos ou com culpa nos crimes culposos. Não é? Então não há conduta penalmente relevante que não seja dolosa ou culposa. Dolo e culpa têm que estar presentes para que eu tenha uma conduta criminosa. Se o dolo do agente ficou para trás, olhem para o gráfico. Se o dolo do agente ficou para trás e o resultado foi muito além daquilo que a gente queria, para que esse resultado seja penalmente relevante, ele tem que ser atingido de que forma? Por culpa. Porque se não for por culpa, ele não terá relevância para o direito penal. Não é isso? Porque só as condutas dolosas ou só as condutas culposas são relevantes para o direito penal. Condutas que, pelo meio do nexo de causalidade, levam a quê? A produção do resultado. Então, o resultado penalmente relevante, ele é atingido ou por dolo ou por culpa. É o que nós temos falado o tempo inteiro aqui com intercrimes, nos casos dos crimes dolosos. Toda hora nós estamos trabalhando com a vontade do agente. Até onde vai a vontade do agente? Houve interrupção da vontade do agente por circunstância externa, a vontade do agente mudou de caminho. Ao tempo inteiro a vontade, dolo, 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 dolo. Se eu não cheguei ao resultado por dolo, esse resultado só será punível se ele for alcançado por culpa. Então, nesse tipo de crime que está aqui agora no quadro para vocês, percebam, eu tenho dolo na conduta praticada pelo agente e culpa na produção do resultado. Alguns autores vão falar assim, nós temos dolo no antecedente e culpa no consequente. Culpa naquilo que a conduta dolosa da gente acabou produzindo. Todas as vezes que isso ocorrer, a gente agir com dolo, mas provocar um resultado maior do que o querido por culpa, nós estaremos diante de um crime préter-doloso. O préter-dolo é o inverso do crime tentado, perceba graficamente desenhado. O resultado vai além da vontade do agente. Préter-dolo. Dolo pretérito. Dolo no passado. Tá vendo? O dolo ficou para trás. Porque o resultado alcançado lá na frente foi alcançado por culpa. Nós temos muitos crimes préter-dolosos na legislação penal brasileira. Muitos. Mas o primeiro que eu quero tratar com vocês é aquele crime préter-doloso por excelência. Vamos pegar aqui o Código Penal de novo. Vamos lá no 129 do Código Penal. No 129 nós temos os crimes de lesão corporal, nós temos as lesões corporais no nosso código. Crimes contra a pessoa, mas aqui são crimes que ofendem
a saúde ou a integridade física da vítima. Então, logo depois dos crimes contra a vida. Aqui, ó, vamos chegar, uma hora chego. 129. Das lesões corporais. No 129 caput, nós temos a lesão corporal de natureza leve, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. No parágrafo 1º, olha o nome jurídico, lesão corporal de natureza grave. No parágrafo 2º, aqui embaixo, olha, apesar de não ter rubrica, é a lesão corporal de natureza gravíssima. E aqui, no parágrafo 3º, nós temos a lesão corporal seguida de morte. Olha que interessante. Parágrafo 3º, eu passo pelo caput, né? Primeiro, necessariamente, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Parágrafo 3º, se resulta a morte, ou seja, o meu dolo é de lesão. Eu ofendi a integridade física de alguém. Se da lesão corporal resultar a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. É a redação para o conceito de dolo previsto no artigo 18, primeiro inciso do Código. Então, se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não agiu com dolo. Se o agente não agiu com dolo, porque se agisse com dolo, seria homicídio. Não é isso? Se resultou a morte, o agente agiu com dolo de morte, o crime seria de homicídio, não seria de lesão corporal. Então, aqui, o que a lei está nos dizendo? O agente tinha dolo de lesão. Mas, ao agir com dolo de lesão, ele acabou provocando um resultado muito mais grave do que o resultado querido. Esse resultado, para ser relevante para o direito penal, ele só pode ser alcançado por culpa. Então, o agente agiu com dolo de lesão, mas acabou provocando um resultado mais grave por culpa. Que resultado foi esse? A morte da vítima. Você está discutindo com o seu desafeto, e no meio da discussão você dá um supapo bem dado na cara dele, sem perceber, e aí está o seu descuido, está a sua culpa, que ele estava muito próximo a uma escada. Na hora que você deu um tapa na cara dele, um soco bem dado no nariz, ele se desequilibra, cai escada abaixo, quebra o pescoço e acaba morrendo. Na hora que você deu um soco no cidadão, você não tinha dolo de homicídio. Mas por não agir com o dever de cuidado necessário, observar que ele estava muito próximo da escada, você acabou provocando um resultado de morte, culposamente. Você provocou uma lesão corporal seguida de morte. A pena não é nem a da lesão, nem a do homicídio. É uma pena intermediária, veja ali, reclusão de 4 a 12 anos. Nem a pena da lesão grave, a lesão gravíssima, que é a mais grave delas, tem uma pena de 2 a 8, está aí na tela, está logo em cima, 2 a 8. A pena do homicídio começa de 6 e vai a 20, ou de 12 e vai a 30. Aqui eu tenho uma pena intermediária. Uma pena maior que a pena da lesão, porque afinal de contas o resultado foi a morte, foi mais grave. E uma pena menor que a do homicídio, por quê? Porque o resultado morte não foi atingido dolosamente. Foi um resultado morte atingido culposamente. Aqui nós temos um crime préter doloso. Nós temos muitos outros. Aqui, ó, foi introduzido agora, no 122. No 122 nós temos induzimento de instigação ao auxílio suicídio ou a automutilação. Redação dada pela Lei Anticrime, de 2019. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se era a redação antiga. Aí foi acrescentado. Ou praticar automutilação. A lei brasileira ela funciona de acordo com os casos que vão ocorrendo na vida real. Né? Isso é normal, isso acontece na legislação do mundo inteiro. E começaram a acontecer alguns casos de induzimento, instigação ou auxílio à automutilação, da Lei Azul, por exemplo, principalmente por meio das redes sociais, tanto que o parágrafo 4º, inclusive, aumenta a pena se for praticado por meio de rede social. Dê uma olhadinha no parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma, uma outra coisa. Ou se a da automutilação resulta morte. Opa, meu dolo era de instigar ou induzir uma automutilação. Mas ao induzir a automutilação, a pessoa acabou se cortando tanto que acabou morrendo. Aqui um crime préter doloso. A gente tinha o dolo de provocar na vítima
A automutilação, diferente da lesão corporal, aqui é a automutilação. Mas acabou levando ao resultado de morte. E esse resultado de morte, para ser penalmente relevante, ele só pode ser atingido por culpa. Aqui nós temos um outro exemplo de crime préter doloso. Todos os crimes seguidos de morte serão crimes préter dolosos. A morte só pode ser atingida por culpa. Olha o 157. 157 nós temos o crime de roubo. É outro exemplo. Olha lá, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro mediante grave violência, grave ameaça ou violência contra a pessoa. É o roubo. Olhem no parágrafo 3º. Se da violência resulta morte, a pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Não é crime doloso contra a vida. A gente não tinha dolo de homicídio. Porque se ele tivesse dolo de homicídio, o crime não seria contra o patrimônio, o crime seria contra a vida. Inclusive a competência para o processo de julgamento seria do tribunal do júri. Aqui é crime contra o patrimônio. O dolo do agente era dolo de roubo. Só que para roubar, ele empregou violência. É elemento típico. Só que ao empregar a violência, ele acabou aplicando tanto violência que chegou a um resultado de morte não querido por ele. Então nós temos um crime préter doloso. Só que a pena é exagerada. E por que essa pena é exagerada? Aqui houve uma alteração para essa lei 13.654 de 2018. Mas antes disso, essa pena foi alterada pela lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos alterou a pena e deixou a pena extremamente exagerada para um crime préter doloso. Isso aqui é o famoso latrocínio. A pena é de 20 a 30 anos. Mas o resultado morte, ele é culposo. Ele não é um resultado doloso. Porque se for um resultado doloso, o crime é contra a vida. Eu tenho dois crimes diferentes, roubo e homicídio. Aí, o crime seria contra a vida. Apesar de ter divergência na doutrina e na jurisprudência, vocês vão ver isso com o Cabeção, com o Guilherme, no Penal 3. Extorsão. Parágrafo 3º. Minto, parágrafo 2º. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Então nós temos a extorsão qualificada pelo resultado de morte. Crime préter doloso. Aqui a última alteração foi da Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 1990. Extorsão mediante sequestro. Quando a vítima é mantida em cativeiro em troca de um resgate. Parágrafo 3º. Se resulta a morte. Maior pena da legislação penal brasileira, pena de 24 a 30 anos. Apesar da pena muito alta, é crime préter doloso. A distorção da pena veio pela mudança legislativa, veio pela Lei 8.072. Lei 8.072 é a Lei dos Crimes Hediondos. Alterou a pena sem se preocupar com a questão da técnica. A pena ficou muito alta. Mas não deixa de ser crime préter doloso. Esse resultado morte tem que ser atingido por culpa. Querem outros exemplos? Nós temos no estupro. Nós temos estupro com préter dolo. Olha lá no 213. Aqui, ó, 213. Estupro. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Olha o parágrafo 2º. Se da conduta resulta a morte, a pena é de 12 a 30, igual a pena do homicídio qualificado. É crime préter doloso. É um estupro qualificado pelo resultado morte. Essa morte, ela é préter dolosa. O agente emprega a violência, não é para matar, ele emprega a violência para poder subjugar a vítima, quebrar a resistência, para poder praticar o ato libidinoso. Aplicou a violência demais, chegou ao resultado morte, e esse resultado ele é préter doloso. Claro que se o agente, depois de estuprar a vítima, quiser matá-la, aí eu tenho dois crimes, eu tenho estupro mais homicídio. Percebem a diferença? Aí são dois crimes, ele vai responder pelos dois, são duas penas que devem ser somadas. Aqui ele aplica a violência. E ao aplicar a violência, por culpa, ele chega a um resultado mais grave que o querido. Aí o crime é préter doloso. Todo crime que você encontrar qualificado pelo resultado morte é crime préter doloso. Vamos lá nos crimes contra a incolumidade pública. Vejam 250. Incêndio. Crime de incêndio. Crimes contra a incolumidade pública. A vítima é a comunidade, a coletividade em geral. Causar incêndio expondo a perigo a vida ou a integridade física ou patrimônio de outrem. Ok. O dolo do agente é a dolo de botar fogo em algum lugar. Eu tinha uma cliente que a gente chamava lá no escritório de velhinha incendiária.
A grande motivação para ela continuar vivendo era varrer todas as folhas da rua para dentro da garagem de um vizinho dela. Ela tinha usado como é que eu poderia dizer? Umas arestas com o vizinho dela, então ela varria todo o lixo da rua para dentro da casa do vizinho. Isso tacava fogo. Aí ficava aquela fogarela na garagem dele. Fez isso uma vez, duas vezes, três vezes, delegacia de polícia uma vez, duas vezes, três vezes, aquela confusão, até um dia que ela botou tanto entulho dentro da casa dele, tacou fogo, que pegou fogo na casa toda. Essa velha incendiária, o dolo dela é de incêndio. O crime que ela cometeu uma, duas, três, quatro vezes é o crime de incêndio do artigo 250. Só que olha o artigo 258, se não me engano, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Formas qualificadas. Se do crime doloso, de perigo comum, serve para qualquer um desses crimes aqui para trás, inclusive incêndio, resulta lesão corporal grave, a pena é aumentada da metade. Se resulta morte, ela é aplicada em dobro. Qual que é o dolo do agente? Causar incêndio. Só que ao causar incêndio, por culpa, ele provocou a morte de uma pessoa. Porque se ele tiver dolo de homicídio, ele vai responder por homicídio qualificado por emprego do fogo. É uma qualificadora do homicídio. Eu posso usar o fogo como meio para praticar o homicídio. Então, meu dolo é de homicídio. Eu uso o fogo como meio para praticá-lo. Não. Aqui meu dolo é de incêndio. Então, esse resultado, morte ou lesão corporal grave, ele é culposo. Se esse incêndio tivesse alastrado, pegado a casa e o vizinho estivesse lá dentro e corresse queimado, a pena do incêndio seria aplicada em dobro, porque nós estamos diante de um crime préter-doloso. O dolo era de incêndio. Ele acabou provocando um resultado mais grave, culposamente. Ok? Entenderam como funciona o préter-dolo? Eu acho que esse gráficozinho, sou apaixonado por esses gráficozinhos. Esse gráficozinho, ele resume bem o que é o crime préter-doloso. Ok? Com isso, nós encerramos o estudo deste iter criminis, que veio do artigo 14, passou pelo 16, e aí teve essas duas questões importantes do crime impossível do artigo 17 e do préter-dolo, do dolo pretérito do artigo 19 do nosso Código Penal. Ok, gente? Muito obrigado. Um bom restinho do dia 20, um bom restinho de feriado, né? Desse feriado mais ou menos nosso. Um bom dia 21 de abril, um dia cívico para o nosso país. Nós vamos ter prova nessa semana e pela orientação que foi dada pelo Núcleo Docente Estruturante, a nossa prova será consistente em uma questão aberta, dissertativa, sobre a matéria que foi lecionada. E trazendo algo que envolva aí o nosso Covid-19. Esqueçam a teoria da norma. Não é para esquecer para sempre, não. É só para essa prova. A teoria da norma é extremamente importante. Como nós já estudamos conduta, nexo, resultado, a questão da prova vai ser dentro deste conteúdo, do artigo 13 até a aula de hoje. Então, a parte inicial do artigo 1º até o artigo 12, nós não vamos cobrar em prova. Isso restringe um pouco o conteúdo de estudo de vocês. Combinado? Um grande beijo e até a próxima. Epa! Muito bem. Um abraço.